Para o ser humano existir, ele precisa da alma, ele precisa da mente e principalmente ele precisa da essência. Mas a gente sempre esquece da quarta parte. A quarta parte é o orgulho. E talvez muitas pessoas acham que isso é loucura. Você deve ter entrado nesse vídeo tentando procurar alguma resposta para lutar contra o orgulho, sendo que o orgulho é um pecado para muitas pessoas e principalmente para pessoas que são católicas. Mas uma coisa que eu digo, o orgulho é dividido em duas partes. O orgulho ele é dividido nele e principalmente é dividido no ego. E para o ego existir, ele precisa de três coisas. Ele precisa de materiais, ele precisa de ressentimento e principalmente ele precisa de pensar nele mesmo. O ser humano ele é uma máquina de pensar nele mesmo. Ele é um bicho que só pensa nele mesmo. Mas principalmente, muitas vezes, a gente esquece que pensar em nós mesmos é bom. Sim, é bom. E literalmente a gente esquece que o problema do ego não é só pensar em você mesmo. O problema do ego está entre essas duas coisas, sobre ressentimento e principalmente sobre pensar que você é melhor. O ego destrói tudo aquilo que você acredita. Eu não digo que o ego seja o pior inimigo, pois o ego é fraco. Mas a gente precisa lembrar que também nós somos fracos. O ser humano não é fraco por si só. Ele não consegue lutar sozinho em questões de guerras e tudo isso. Eu não vou dizer nada sobre o que eu acredito sobre a fé e sobre as religiões. Pois o ego ele é um caso mais complicado do que isso. O ego ele é literalmente o pensamento repetitivo de nós mesmos. O ego é literalmente a parte mais podre do ser humano, pois a gente esquece muitas vezes o porquê que a gente pensa em nós mesmos. A gente sempre pensa, mas o porquê que você pensa em você mesmo o tempo todo? É para realizar seus sonhos? É para realizar seus objetivos? Mas o ego não gosta de mudança. Se você começa a correr atrás dos seus objetivos, atrás dos seus sonhos, o ego tenta passar para você que isso não vai te trazer bem e isso não vai te fazer bem, porque você já é forte. O ego ele sempre protege essa casca que você guarda aí dentro de você. Essa casca que tem seus princípios, essa casca que tem seus valores, as suas virtudes, as suas razões de viver. E você sabe muito bem que talvez, muito talvez, eu vou dizer talvez, essa casca esteja vazia. O mundo sempre tenta passar pra gente que o ego, ele é algo bom. A gente escuta em redes sociais, no Instagram, que você precisa sempre se amar e você precisa sempre se glorificar sobre as coisas que você precisa fazer e coisas que você já faz. Mas não. Isso, o que você precisa fazer é sobre admiração. Admiração é uma parte importante do ser humano. Mas o ser humano não tem admiração sobre as pessoas que vivem em sua volta. A gente sempre tem a comparação, a maioria das vezes. O ego é o caso mais complicado disso tudo, pois ele é o famoso amigo da comparação. Por que ele é amigo da comparação? Pois você se compara para você tentar ser melhor ou você tentar se igualar àquele artista, aquele jogador sobre as coisas que você faz. E muitas pessoas falam, mas isso é inveja, mas isso é vaidade. O ego engloba tudo isso. O ego, ele não é só o mal por si só. Por quê? Porque eu não culpo o ego pelo esse mal que ele faz. Porque esse mal sou eu, esse mal é você. O problema é sempre a gente. O ego, ele não manipula a gente. O ego só faz a gente se manipular. Sim, literalmente uma manipulação dupla. O ego, ele só tá aí para mostrar para você que a vida, ela é mais do que só ele. A vida é mais do que só você. Tem pessoas à sua volta, tem principalmente as suas emoções, seus sentimentos, e tem o amor. O ego, ele é só dualidade da alma, pois ele não consegue mudar sobre aquilo que você passa. A alma muda tudo aquilo que você quer ser. A alma muda tudo aquilo que você precisa fazer. O ego não consegue. Por isso, que ele é a dualidade da alma. Quando a alma te ajuda sobre os seus sonhos, seus objetivos, ele é sua companheira de vida, companheira de guerra. O ego, ele é totalmente ao contrário. Por isso que ele é uma dualidade. E muitas vezes, a gente vai para esse lado contrário. Pois o confortável é confortável. Mas vai ter um momento que você vai sentir desconforto. Eu só tive o ego porque eu achava
que quando eu era mais novo, eu deveria participar de algum grupo, eu deveria ser o cara que participava de todos os grupos. Sendo que não. Eu entendi que, principalmente, você ser você mesmo, você precisa ser diferente do ego. O ego e a alma, eles literalmente se contrapõem. Mas a alma, ela contrapõe o ego muito mais forte. Se você perceber que a alma não é sua parceira de guerra, nunca sua alma vai ser parceira de guerra. Só em momentos difíceis você chama a alma, só em momentos difíceis você lembra que tem uma essência. A alma, ela é parceira de sua vida. A alma é sua amiga. O ego, ele literalmente tenta substituir isso. O ego tenta passar como que ele precisa controlar tudo e todos que tem na sua volta. O ego, ele não pode fazer isso, pois ele é fraco, entendeu? É uma luta incessante. O ego, você tem que esquecer ele. Você não pode lutar com ele, você não pode ficar relembrando dele o tempo todo, pois o ego precisa de ressentimento. O ego precisa de lembrar de memórias de relacionamentos passados, lembranças que são mal ressentidas. O ego precisa disso. E para acabar com ele, é só esquecer o ego. Aí você pensa, nossa, mas que difícil. É difícil no início, mas a maioria das vezes não é só você esquecer o ego. É você sempre lembrar do seu segundo pensamento. O primeiro pensamento é o ego e o segundo é a alma. Sempre vai pelo segundo, ou você sempre vai pela pessoa que está vendo esses dois pensamentos. Pois essa pessoa que está vendo esses dois pensamentos é você. Então, nunca, vamos dizer assim, não totalmente nunca, pois sempre tem essa troca, mas nunca vai para o lugar que o seu primeiro pensamento diz para você ir. Pois a maioria das vezes é o seu ego dizendo. A maioria das vezes ele diz sobre o que você tem que fazer. Dá um exemplo, você quer chegar numa menina. E o primeiro pensamento que o... Esse exemplo é meio ruim, pois o segundo pensamento que é do ego. Mas, vamos dar um exemplo. O primeiro pensamento é da alma, nesse caso. Ela fala pra você ir lá conversar com a menina, ter um bate-papo legal, perguntar sobre o que ela gosta, ou elogiar, sei lá, uma tatuagem que ela tem, talvez algum acessório que ela usa. E a segunda parte é, não, chega nela, vai lá, conversa, dá um oi, dá uma cantada pra ela e diz que ela é muito linda, pois você vai conseguir ficar com ela. O ego, nessa situação, ele vai ser o segundo pensamento. E a maioria das vezes o segundo pensamento, ele é mais tentoso, nesse caso, de você querer fazer. A maioria das vezes você sabe que dá errado. E o ego tenta passar que aquela menina que não te aceitou é porque ela não sabe que tá perdendo. Você sabe muito bem que tipo de pensamento é esse. Quando você é um caixa de supermercado, aparece aquele cliente chato. O primeiro pensamento do ego é você xingar o cara e dizer que aquilo que o cara tá fazendo é algo inútil. Aquilo que o cara tá toda hora brigando com você, tá mostrando que ele é um idiota. E o segundo pensamento é você se acalmar, você explicar para a pessoa que você tá fazendo o certo, ou você explicar para a pessoa esperar um tempo, pois tem muitas pessoas que não são pacientes. Você sabe muito bem que o primeiro pensamento é mais tentoso a fazer. E esse é o ego. O ego, ele tenta passar o tempo todo que você precisa o tempo todo estar em guerra, sendo que não. Você não precisa estar o tempo todo em guerra. O ser humano não vive o tempo todo em guerra. O ego tenta passar para você que a raiva, a ignorância é algo bom, pois isso protege a sua fortaleza. Sendo que você proteger o exterior não vai deixar o seu interior mais forte. Nunca vai ser assim. O melhor é você proteger o seu interior. E como proteger o seu interior? Sendo amiga da alma, esquecendo o ego, pois o ego ele só protege o exterior, e nem isso ele sabe fazer direito, pois ele é frágil. O ego te controla com atenção. Se sua vida continuar sendo assim, você nunca mais vai melhorar. A vida sempre foi baseada em como que o ego te controla, como que o orgulho age em você. Nessa percepção você percebe que o ser humano não consegue viver literalmente sem o orgulho. Mas o ego, ele é algo totalmente inútil, mas que o ser humano acha que precisa viver com ele. Igual com relacionamentos que dão migalhas. O ego faz você pensar que é você que se controla, sendo que você nem sabe se controlar e só tá deixando a vida te levar. O orgulho é o mal que você precisa ter. Você sabe muito bem disso. E você sabe o porquê que você precisa tanto do orgulho. O orgulho é o que te dá percepção, o orgulho é o que te dá ações e, vamos dizer assim, o orgulho que te dá a visão de ver as coisas na sua perspectiva.
Mas com orgulho demais se transforma em ego e o ego ele tenta acabar com sua alma. O orgulho é literalmente aquele amigo de bar que você precisa conversar e você não precisa ter tanto contato. E você sabe, quanto mais você passa no ego, você pensa que a vida é lá, é sempre lá na frente. Mas eu tenho que te lembrar uma coisa, a vida é aqui, o mundo é baseado aqui. Então perceba, você não pode ter tanto ego e você não pode ter tanto orgulho por questões que você não percebe na sua vida. A vida é aqui. Perceba, você não precisa viver lá. Viver em prol do que outras pessoas pensam, viver em prol do que você pensa que sua vida vai ser no futuro. A vida é aqui, se baseia aqui. Talvez você transforme um lá, mas não viva pensando tanto no ego, pois o ego te destrói no pensamento. O ego é uma parte engraçada do ser humano, porque a maioria das vezes você já deixou muitas coisas importantes de lado por causa do ego, e o ego não deveria ser difícil de ser deixado de lado. Mas o mundo, cada dia que passa, as pessoas vivem nesse ego, vivem em redes sociais, vivem principalmente em bebedeiras e sociabilidade, sendo que assim você está destruindo a sua vida, só que você não vê, pois você literalmente sabe que está destruindo sua vida, mas o ego te mostra que não. O ego te mostra que isso é sua diversão e que você precisa viver assim. Sendo que a vida não precisa ser assim e a vida literalmente não é assim. Sendo que muitas pessoas acham que o ego é o seu amigo. Sendo que não. O orgulho mostra que somos humanos, mas o orgulho demais mostra que somos animais. Cada dia que passa, você percebe que isso é a verdade. O orgulho mostra que você é ser humano, mas com orgulho demais mostra que você é animal. O orgulho demais já te mostra que você tem inimigos, entre aspas. O orgulho demais mostra que você precisa viver baseado em inimigos, baseado em tentar ser melhor que o outro, baseado em que você precisa ser melhor a cada dia, tendo materiais que são inúteis. O orgulho demais mostra que você é inútil por si só, sendo que você não é tão importante assim. Você só precisa deixar sua vida, vamos dizer, mais confortável, mas você quer deixar sua vida o mais magnífico possível, mostrar para as outras pessoas que sua vida é literalmente magnífica, sendo que não. Pessoas são viciadas em seus vícios. Você sabe disso, mas o orgulho esconde isso. E isso não é maturidade. Isso te machuca cada dia mais. E você sabe muito bem que cada dia que você esconde seus vícios, você esconde esses seus erros baseados em mostrar que você tem material, em mostrar que você tem orgulho. Isso mostra que tudo isso é errado. Tudo que você vive é errado. Pô, você esconde a sua vida baseada em materiais para esconder os seus vícios, sendo que você é um ser humano imperfeito, tentando passar que você é perfeito para as outras pessoas. Isso é literalmente o errado. E você sabe disso. Pessoas com orgulho demais são animais e pessoas com orgulho de menos são sábias, pois ela consegue controlar todos os seus valores. Seres humanos não conseguem muito bem isso com orgulho, pois o orgulho você já entendeu, eu já falei o vídeo todo falando que o orgulho demais se torna ruim, sendo que o orgulho ele é literalmente um valor seu que você precisa controlar, igual todos os outros valores, igual todas as suas outras emoções, igual todos os sentimentos. O ego ele não pode ser controlado, pois o ego ele precisa ser ignorado. Pois o ego demais já se torna inútil. Muitas vezes eu já falei isso aqui nesse vídeo. E você sabe muito bem disso. Você sabe que você protege coisas inúteis. Você sabe que você protege algo que você sente por dentro, sendo que esse algo seu não é você. Você sabe muito bem disso. Essa casca que eu disse, que tem seus valores, seus princípios, suas virtudes, a maioria das vezes está vazia. Pois não tem princípio, não tem virtude, você precisa fazer todas essas virtudes, todos esses princípios. E eu digo que com isso você cria fogo da alma, com isso você cria a vontade de viver. E por isso que tem uma frase que eu amo dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou passar essa frase para vocês. Eu já disse várias vezes que ainda falta uma coisa muito importante em seu golpe.
mestre. Graças a você eu entendi. Se você sente que o meu golpe não é tão poderoso, isso mostra que os meus sentimentos não são fortes o suficiente. Se falta algo no meu golpe, é a minha determinação. Apesar disso, ainda tem algo que eu posso fazer. Para alguém imaturo como você, não há nada que possa... Ah, sim! Eu posso abrir caminho, tornando esta casa de aquário deserta, acreditando que meus companheiros chegarão até aqui! O mundo não é orgulho. O mundo não é só um objetivo para você achar que você precisa viver assim. O orgulho, ele tenta objetificar tudo que você vive na sua volta. Você sabe que muitas vezes não é assim, principalmente com relacionamentos. Muitas pessoas tentam objetificar, muitas pessoas tentam materializar o relacionamento, sendo que por dentro você sabe muito bem o que você sente no relacionamento. O ser humano não pode materializar tudo o que quer. O ser humano não pode nem materializar os seus próprios pensamentos da forma que ele acha que quer. Eu, principalmente, não consigo materializar. Eu tô pensando em fazer esse projeto há tanto tempo, mas quando você começa a fazer, você percebe que vai num rumo totalmente diferente do que você imaginou. O ser humano é assim. O orgulho tenta passar isso, que você consegue materializar tudo que você quer, sendo que não. Você não consegue. E muitas vezes, quando você tenta, você cria algo chamado perfeccionismo. E isso destrói tudo que você quer fazer. E você sabe muito bem, porque nem tudo precisa ser totalmente assim. Nem tudo precisa ser totalmente orgulhoso. Nem tudo totalmente precisa do seu ego para algo ser bom. O ego, ele é inútil. Eu não estou dizendo que o ego ele é só o vilão da história, pois o vilão foi você que criou. Muitas vezes você sabe muito bem que criou esse vilão. O ego, ele já é inútil e você já sabe disso. Você já olha para ele e percebe que é inútil você se contentar, é inútil você tentar lutar pelo que as pessoas dizem sobre você, sendo que muitas vezes essas coisas não são verdades. Você sabe muito bem disso. Muitas vezes essas coisas que as pessoas dizem sobre você não é verdade e não adianta nem fingir que é, pois o ego tenta mostrar que é verdade. E você sabe muito bem que não é. Muitas pessoas dizem que você é fraco, muitas pessoas dizem que você é feio, muitas pessoas dizem uma pessoa ignorante, uma pessoa irritada, uma pessoa triste, uma pessoa muito feliz. Você sabe que muitas vezes isso não é totalmente verdade. E nem é verdade. Quando as pessoas entendem que nem tudo que as outras falam precisa ser literalmente levado para o pessoal, nem seus pensamentos você pode levar para o pessoal. Você não precisa levar. E você sabe muito bem disso. O ser humano, ele tenta esconder essa parte. E você não pode esconder. E você entende que o mundo não é orgulho. O mundo não é só um objetivo. O objetivo de você se sentir bem o tempo todo. O mundo é literalmente pessoas. E o seu objetivo é só você tentar ficar melhor cada dia. Tentar ficar melhor com si mesmo. Tentar ficar melhor com as pessoas do seu lado. Tentar ficar melhor com si mesmo. Procurar melhorar a si mesmo. Não tentando ultrapassar o outro. Pois muitas vezes eu te digo, quando você tenta ultrapassar o outro, sempre vai ter alguém que vai ser melhor que aquela pessoa que você está comparando. Então, não adianta tentar se comparar, é uma corrida infinita que você não consegue chegar ao fim. Pois muitas vezes você sabe muito bem que quando você tenta chegar ao fim, já tem outra pessoa que já está lá na frente. Tem outras pessoas que já está próxima à corrida. E já completou essa e já está na próxima. E você tenta se comparar com aquela outra pessoa e você sabe que não chega lá. O ser humano, ele não precisa ser literalmente o melhor. O ser humano ele só precisa ser melhor para si. Quando você percebe que você consegue se evoluir sozinho, tudo se torna perfeito. Tudo se torna algo de paz. E você sabe muito bem, quanto mais você entende a sua alma, mais você entende a si mesmo. O ego, ele tenta destruir essa visão sua que você tem da alma. O ego tenta destruir literalmente essa parte que você diz que é útil para você, sendo que na sua visão, a alma, o espírito é inútil, sendo que não. E você entende que talvez 1 minuto de silêncio diz mais do que 10 minutos se glorificando. 1 minuto de silêncio diz mais do que 30 horas se mostrando que você é algo que você não é. Você sabe muito bem que o ser humano não precisa se mostrar, porque se ele se mostrar demais, ele literalmente vira um animal. Você sabe que você, comparado aos outros, você não é igual, mas você precisa cada dia mais ser diferente de si.
pois você sabe que você já nasceu com a raiz do ego. Então, seja diferente a cada dia. Seja melhor de você mesmo. Seja melhor em si mesmo a cada dia. Nem toda arte precisa ser lírica. Tudo que eu passei aqui não foi nem diz muito sobre poesia, porque talvez eu não mostrei literalmente nada sobre orgulho, nada sobre o ego, eu só passei minha visão e talvez muitas pessoas vão sair daqui confusas. E essa é a minha visão sobre tudo que eu achei da minha vida sobre o ego. Não acabou ainda, pois tem muitas coisas que eu preciso falar sobre que eu acredito ser o ego, ser o orgulho, eu preciso voltar a ler sobre isso, eu preciso voltar a assistir sobre isso, pois literalmente a minha vida foi muito baseada em ego, muito baseada em visões, do que as outras pessoas diziam sobre mim. E você vive triste, pois o ego ele literalmente guarda isso e tenta mostrar para você que você precisa ser melhor. E quando você pergunta como que eu vou ser melhor, literalmente o ego fala, não sei. Porque ele não sabe, ele só tenta mostrar pra você que é inútil, literalmente, você não se importar com as pessoas. Sendo que é útil você não se importar com o que as pessoas dizem. Não viva só por si mesmo. Eu sei, eu passei a mensagem aqui pra você que você precisa correr atrás dos seus sonhos, correr atrás do que você acredita, ser melhor do que si mesmo. Mas você sabe que é bem contraditório você só viver por si mesmo. Viva rodeados de amigos do seu lado. Viva entendendo que a sua vida é você e também a sua vida é de seus amigos, é de seus familiares, é de tudo. É de pessoas que você acha importante. O ego tenta mostrar que nada disso é importante e que você precisa sempre estar do seu lado e você precisa sempre correr atrás de coisas para tentar mostrar que você é melhor que todo mundo. Você precisa de um carro, você precisa de fazer aquele negócio dar certo, você precisa trabalhar mais, pois sem muito dinheiro você não tem uma vida e se você não tem uma vida, você não consegue ir pra balada, não consegue ir pra festa e mostrar para as outras pessoas que você tem uma vida, que você mesmo sabe que não tem. O ego, ele literalmente te mostra uma visão totalmente errada sobre o que você acredita, sendo que você aceita essa visão errada. Então, saiba, você precisa ser você mesmo. Não precisa se mostrar, não precisa ter ego, pois o ego, ele não é você. O ego nunca vai ser você. O ego, ele é literalmente algo que você criou tentando ser você, sendo que você copiou de outras pessoas. Então, não tem um ego. O ego é literalmente uma versão idiota sua.